Vamos começar? Havendo número legal, se a presidência, sob a proteção de Deus, declara aberta a 9ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Solicito a todos os presentes para que se postem adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município. Machado, cidade bem que está. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui
coração. Sejamos bem unidos por toda a eternidade, amando esta terra, esta linda cidade, e orgulhosamente clamando diremos: somos machadenses de verdade, que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja, que São José, como nossa proteção, interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José, como nossa proteção, interceda a Jesus para nossa salvação. Solicito ao primeiro secretário que passe a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária. Ata da 8ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 30 dias do mês de março de 2015, às 20 horas, sob a presidência do vereador Nelson Cardoso Domingos, secretariado pelos vereadores Ariel Pontes e José Carlos Cabreira Parra, respectivamente, primeiro e segundo secretários, e com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município e leitura da ata da sessão anterior, que, após colocada em discussão, foi feita a votação, em seguida, aprovada por unanimidade. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: expedientes do Poder Executivo em resposta a diversos requerimentos e indicações dos vereadores, encaminhando projeto de lei número 5 e 6, sobre os quais o vereador Festo José Silvério requeriu que os mesmos fossem incluídos na ordem da presente sessão, em única discussão, dada a urgência e interesse público inerente ao caso, sendo o pleito aprovado por unanimidade. Expedientes de terceiros, requerimento de número 139 ao 147 de 2015, de autoria diversa, aprovados por unanimidade, e indicações de números 72 ao 78, que foram encaminhadas aos seus destinos. Palavra no expediente. Inscrito o vereador Festo, que requereu verbalmente, com a aprovação unânime do plenário, que fosse feita moção de aplauso ao diretor municipal de saúde e presidente do Conselho Municipal de Saúde pela Conferência Municipal de Saúde, ao coordenador municipal de esportes e professor de tênis de mesa do município pelo campeonato regional, que foi coroado de sucesso, e que fosse expedido missiva ao diretor municipal de saúde, convidando o mesmo para vir à casa fazer pronunciamento sobre sua área de atuação. Inscrito o vereador Chiquinho do PT, que apresentou 3 requerimentos verbais dirigidos ao senhor prefeito, anuídos por unanimidade pelos nobres pares, com o seguinte teor: solicitando informações sobre reparos no terminal rodoviário, possibilidade de implantação de pátio de recolhimento de veículos e se existe possibilidade de restabelecer o funcionamento do Conselho Municipal de Trânsito. Requereu em seguida ao presidente cópia de todos os atos da mesa e do presidente de 2015 e o ato do presidente anterior, que se refere ao uso dos veículos da Câmara, sendo o pedido deferido imediatamente pelo presidente. Inscrita a vereadora Francis, que teceu comentários sobre respostas encaminhadas pelo senhor prefeito às indagações da Casa, dizendo que não pediu cópia dos processos licitatório, contratos e outros, mas sim a relação dos mesmos, requerendo com anuência dos demais pares que fosse enviado expediente
retirando tal pedido. Teceu comentários sobre a Conferência Municipal de Saúde, sendo aparteado pelos vereadores Festo, Cabreira e Nelson. Fez comentários sobre atos da mesa e do presidente quanto ao uso dos veículos e dependências da Câmara, dizendo que a limitação de uso atrapalha o bom trabalho por parte dos vereadores, sendo aparteado pelos vereadores Pedro, que disse que o subsídio dos vereadores é muito baixo, visto o porte da Câmara e o volume de trabalho. Nelson, Festo e Chiquinho do PT, dizendo que o presidente da Casa tem proposta de aumentar o número de vereadores e não dá condições adequadas de trabalho aos pares, sendo questionado pelo presidente, que reiterou que é favorável ao aumento do número de cadeiras para 11 vereadores, desde que o subsídio seja próximo a um salário mínimo. E o vereador Ariel Pontes, que enfatizou que o município deve trabalhar em prol e melhorar sua arrecadação, e que a Casa tem tido discussões inócuas que não levam a nada, e que a população está cansada desta postura. Ordem do dia. Projeto de Lei número 5/2015, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em única discussão. Projeto de Lei número 6/2015, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em única discussão. Projeto de Lei número 44 de 2014, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei complementar número 01 de 2015, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 2 de 2015, de autoria da Mesa da Câmara, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 3 de 2015, de autoria da Mesa da Câmara, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 01 de 2014, de autoria do vereador Chiquinho do PT e outros, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei de emenda à Lei Orgânica do Município, número 2 de 2014, de autoria do vereador Festo e outros, aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de Lei número 43 de 2014, de autoria do vereador Chiquinho do PT e outros, aprovado por unanimidade em primeira discussão. E projeto de Lei número 49 de 2014, autoria do vereador Chiquinho do PT e outros, retirado da pauta a pedido dos autores. Explicação pessoal. Inscrito o vereador Chiquinho do PT, que às 23h10 dispensou o uso da palavra. A vereadora Francis Policati, às 23h10, teceu breve comentário sobre o evento que contempla a devolução de embalagens e produtos agrotóxicos. E o vereador Ariel Pontes, que às 23h13 se pronunciou brevemente sobre questões que envolvem a preservação do meio ambiente. Encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão será no dia 6 de abril de 2015 e declarou encerrada a presente sessão às 23h17, lavrando-se esta ata, que, se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido novamente, onde tem a parte minha e do senhor sobre de 9 para 11 vereadores. Parece que não deu para entender direito. Se o Ariel pudesse dar uma lida de novo, Ariel, fazendo favor. A minha está legível. É que eu fui discutir um assunto com o Moleiro ali. Sendo aparteado pelos vereadores Pedro, que disse que o subsídio dos vereadores é muito baixo, visto que o porte da Câmara e o volume de trabalho, Nelson, Festo e Chiquinho do PT, dizendo que o presidente da Casa tem proposta de aumentar o número de vereadores e não dá condições adequadas de trabalho aos pares, sendo questionado pelo presidente, que reiterou que é favorável ao aumento do número de cadeiras para 11 vereadores, desde que o subsídio seja próximo a um salário mínimo.
Nessa parte aí que eu gostaria que alterasse, Moleiro, porque eu não sou a favor aos 11. Eu não sou a favor a 11 vereadores, eu sou contra. Então eu gostaria que alterasse, porque do jeito que está colocado aí, dá para se entender que eu sou a favor a 11 também. E na realidade eu não sou a favor. Então, sim, mas ali fala, apartado pelos vereadores Festo, Chiquinho e pelo presidente Nelson, que quer pôr 11 vereadores, entendeu? Eu não sou a favor aos 11. De baixar o salário para o salário mínimo, sem problema nenhum, porque eu já dou o meu salário de vereador, né? Posso reler de novo? Pode. Eu não estou certo de que você tem razão, mas de qualquer modo, se tiver algum problema de redação, nós precisamos mudar, sem dúvida. Que todos nós sabemos que você realmente não é a favor disso. Diz assim, Pedro, que diz que o subsídio dos vereadores é muito baixo, visto o porte da Câmara e o volume de trabalho. Nelson, Festo e Chiquinho do PT, dizendo que o presidente da Câmara tem proposta de aumentar o número de vereadores. Sim, mas E não dá condições adequadas de trabalho aos pares. Eu acho que aqui entrou o Nelson, mas está errado, porque... não, está errado. O Festo também não... O Festo nem se manifestou, se era a favor ou contra. No meu caso, eu me manifestei contra e coloquei ainda a seguinte pergunta para o senhor Nelson no dia. Sou contra e gostaria que o senhor me explicasse como que o senhor quer aumentar de 9 para 11, se não está dando condições para nós trabalharmos. Está deixando o vereador trabalhar só das 13 às 17. Então, do jeito que está aí, dá para se entender que Festo, Nelson, Chiquinho, colocou que é a favor de 11 vereadores. Não, mais embaixo não. É só a inclusão do seu Nelson perguntando a ele mesmo. E não caso, mas mais embaixo não tá, vai mas entender. Quem não assistiu a sessão, não acompanhou a sessão, leu numa ata dessa, vai ficar em dúvida se o Chiquinho é a favor ou é contra. Então eu gostaria que deixasse bem claro na ata que eu sou contra aos 11 vereadores. De baixar o subsídio para um salário mínimo, da minha parte, sem problema nenhum, porque eu já faço a doação do meu salário de vereador. Diz assim na sequência, Chiquinho, e não dá condições adequadas de trabalho aos pares, Sim. fazendo referência à tua fala, tá? Sendo questionado pelo presidente, que reiterou que é favorável ao aumento do número de cadeiras para 11, desde que o subsídio seja próximo ao salário mínimo. Sem problema. Então, não há confusão no sentido de que você tenha dito... Mas eu, se for possível, ia passar por essa casa de lei, eu gostaria de deixar bem clara a minha posição, Moleira, nessa parte, que eu sou contra. Só diz que você, na realidade, fez referência à ideia do seu Nelson de ter 11. Mas a maneira com que está colocado está confuso. Eu vou pedir para corrigir o seu e o do Festo, não é Festo? Porque o Festo nem se manifestou, né, Festo? Se era a favor ou contra, né? Eu só quero deixar bem claríssimo, que até disse que saiu na rua, que depois que eu entrei para presidente, que eu sou favorável em dobrar o salário. Todo mundo aqui sabe que eu nunca falei em aumento. Nobre vereadora, que foi prefeita, presidente dessa casa, sabe disso, que eu sempre disse, aumento de valor de dinheiro para vereadores, eu fico com o pé atrás. Agora, para 11, com o tanto de habitante que nós temos em Álvares Machado, aumentando barbaridade, Marcondes do tamanho que é, Santos Expedito, Vila Emília com 9, eu acredito que não seria muito 11 para 11, mas isso era uma ideia, nós só estávamos conversando, como o Pedrinho também, e todos aqui, cada um deu sua ideia, mas uma ideia, mas aí a coisa aumentou e chegou no tamanho que estava. Mas eu quero deixar bem claro que se for falar que eu sou a favor de aumento, eu sou a favor de abaixar o valor de vereadores. Muito obrigado. Senhor presidente, quero fazer uma colocação sobre a minha palavra que eu disse na sessão anterior. Eu disse que é o seguinte, que o salário que o vereador ganha, de R$ 2.000, R$ 2.100, parece, que é só para a gente trabalhar. Não falei subsídio no momento de aumento. O aumento seria de todos os vereadores, dos 9 vereadores. Tá? Eu só disse que o salário que o vereador ganha é para trabalhar para o bem comum do nosso povo, da nossa cidade, lutar pela cidade. É só isso que eu quis dizer. Tá? Agora, sobre o aumento do subsídio, isso vai entrar um acordo entre todos os vereadores legislativos para tomar uma decisão. Eu não tomo decisão sozinho. Tá? Quem demanda aqui são os 9. Tá? Muito obrigado. Não, e outra, tudo que a gente conversou aquele dia era uma conversa
formal, uma conversa que simplesmente nós estávamos trocando umas ideias, não tinha nada de concreto. E aqui todo mundo sabe que tem que ser maioria. Não adianta um dizer que quer que dobra, outro dizer que quer 10%, outro não quer nada, outro quer para 9%, diminuir para 7%, ir para 13%, não existe isso aí. Mas, como na rua tudo é válido, então é bom que seja dito. Falaram também que eu não estava deixando transmitir, sendo que não ficou, acho que nenhum dia sem transmissão. Só teve segunda passada que não deu, passou na terça, pelo Facebook, mas passou. Mas a transmissão não está ocorrendo, senão. Quando fala transmissão, é transmissão ao vivo, que nem agora o Cauê está filmando. Sim. Amanhã ele posta no Face. Quando a pessoa fala transmissão, é que nem era feita até dezembro do ano passado. A transmissão, hoje, a pessoa já estava na residência dele assistindo. É isso que quando a pessoa fala, não está ocorrendo a transmissão. É isso que está acontecendo. Mas entendeu? pelo tanto que eu vou... O próprio nosso novo diretor administrativo da prefeitura veio elogiar a transmissão porque ele estava na casa dele, ele sabia tudo que estava se passando dentro da Câmara Municipal e na cidade, porque ele acompanhava ao vivo na segunda-feira, entendeu? Eu concordo, mas pelo que eu vou economizar dentro de um ano, ficar 1 ou 2 semanas sem passar ao vivo, eu acho que a população vai entender. Porque se Deus quiser... O senhor Nelson, toda economia ela é válida. Toda economia financeira ela é válida. Só que tem algumas economias que a gente faz, tanto na residência da gente ou no serviço, que a gente tem que ver os prós e os contras. A economia de R$ 7.900 por ano. Aí eu pergunto para o senhor, hoje o Toninho podia estar na residência dele, o Zé Baldi podia estar na residência dele, o rapaz aqui podia estar na residência dele assistindo, mas vai acabar voltando naquela questão que aconteceu semana passada, né? Essa discussão de novo. Então toda economia ela é válida, mas hoje quem assiste ao vivo a transmissão da câmera? Ninguém. Você não esperou eu terminar de falar. Não, sim. Espera um pouco. Eu quero crer que dentro de poucas sessões o Cauê vai passar ao vivo, sim. Mas aí eu faço uma pergunta para o senhor. O Cauê vai transmitir ao vivo. Sim. Mas isso não é a função do Cauê. Não está no contrato do Cauê fazer essa transmissão ao vivo. Até quando o Cauê vai ficar transmitindo essas sessões de graça para a gente? Fazendo esse trabalho de graça para a gente. O senhor vai ter o custo lá na frente. Então, o que o senhor está economizando hoje é graças ao serviço de grátis que o Cauê está realizando. Né? Mas o Cauê não, porque os Cauê também tem as obrigações dele. Mas eu sei lá, eu acho que essa discussão depois a gente vem ter, já está tendo há tanto tempo. Eu sempre fui a favor, com respeito a todo o trabalho de qualquer profissional, mas eu desde o início fui a favor da ideia de se adquirir material para esta Câmara, como todas as câmaras fazem, em todo o canto do país quase, elas próprias transmitem a sua transmissão no dia de sessão. E eu acredito que essa seja sim uma economia. Se o Cauê hoje, pelo contrato dele, há alguma coisa que ele esteja fazendo a mais, a gravação já está previsto no contrato, né? Então, seria um favor? Não. No momento em que se regularizar o contrato do Cauê, que for feito um novo acordo com ele, um novo contrato, se pode contratar junto, colocar nesse pacote. Então, não vejo por que nós não adquirirmos. É o que eu acabei de falar. Hoje está tendo a economia porque o Cauê está fazendo um favor para a gente. Mas o Cauê tem as obrigações dele também, no dia a dia. O contrato lá atrás tinha que ter sido bem pensado, então. Quem fez o contrato não fez de acordo. Porque deveria estar previsto num valor, talvez um pagamento um pouco a mais do que se pagou para o Cauê, se paga hoje, para ele fazer todo o trabalho. Trabalho de manutenção do site que não foi feito nenhuma acréscimo lá no site. Se você entrar no site hoje, você vai ver que não tem material, né? Ficamos quanto tempo aí falando em melhorar o site da Câmara, a população cobrando melhorias no site da Câmara, e se você entrar lá, você não vê. Olha os municípios ao redor, nós vamos ver todos os municípios têm material semanalmente. Se o nosso não tem, é porque houve falhas lá atrás.
Então, eu sou a favor de aquisição de material para transmissão pela própria Câmara, e isso é, sem dúvida nenhuma, Tá, economia. isso está no contrato. Mas se você pegar, vamos aguardar lá na frente, na hora que renovar o contrato com a UE, que embutir isso no contrato dele, a economia que está tendo hoje vai ser o gasto que vai ter com ele lá na frente, que é o profissional na frente. Mas, que nem nós já colocamos, o presidente é o seu Nelson, ele que toma as decisões, é a mesa diretória que toma a decisão, então... E só uma parte, a alimentação do site está no contrato. Entendi? A alimentação de informações no site, no Face, está no contrato, que foi feito. Então, que se leia o contrato. Eu só acredito que o Gilmar pedia que ele transmitisse era R$750 por mês, com o link dele. Então, a hora que é justo, se fizer uma nova licitação e acrescentar mais esse serviço ao COE, porque eu acredito também que uma pessoa não dá conta de fazer tantas coisas, alimentar site, alimentar Face, gravar sessão, transmitir sessão, editar para colocar no Face no outro dia, porque tem que ser editado, né? Pelo um salário baixo, porque o que ele recebe hoje é baixo se você tivesse um funcionário contratado. Então, e mais o link, quanto você vai pagar no link, mas a gente volta a dizer, seu Nelson, nós vamos aguardar, né? A gente também espera que haja essa economia. A gente soma, então, o valor que vai ser pago a mais, com o valor do link que tem que pagar, que não precisava pagar antes, e a gente vê se houve economia ou não. Parece que a lei não me dá o direito de aumentar em 15%, no caso dele, não é isso? Hoje. Bom, vamos conversar essa semana, se todos estiverem de acordo, vamos aumentar os 15% de direito. Eu quero que todos tenham ciência e todos aprovem comigo. Eu faço isso aí. Quantos por cento? 15%? Então, parece que é, parece. Não, agora, até, não, porque está faltando poucos meses para vencer o contrato. Então, ele que propôs, não foi nós que pedimos nada. Ele propôs, eu estou aí, faço isso aí. Então, se tiver os 15%, Vamos. Então nós vamos aguardar. Eu trabalho numa unidade que tem 138 câmeras. Foram colocadas, adquiridas. Na época gastou 1,5 milhão para se colocar essas câmeras de alta resolução, Samsung, produto brasileiro de excelente qualidade. 1 ano e meio tem que se estar pagando manutenção porque se queima. Quando você terceiriza o serviço, se queimou a máquina, se queimou a câmera, aí é a pessoa que você terceirizou que tem que trazer. Então, nós não temos problema com câmera, nós não temos problema com manutenção e ainda podemos exigir qualidade no quesito de equipamento. Quando você compra você tem que ficar com aquele e ainda arcar com todas as despesas. Mas aí é algo que o senhor, como presidente, que tem que decidir. Deixa eu fazer da minha maneira, que eu quero crer que nós da mesa aqui estamos, não só nós da mesa, como os outros vereadores, estamos certos de que estamos no caminho certo. Na rua só tenho elogios. Então eu quero crer o seguinte, que eu estou no caminho certo. Se caso a gente vê que não dá conta, eu sou muito humilde de dizer, não dei conta, vamos chamar o profissional, sem problema nenhum. O profissional vem e fala, eu fazia por 12 e agora eu quero 20. Não tem problema. Eu fazia por 7 e agora eu quero 10. Não tem problema. Aí eu vou me culpar. Por que eu não fiz? Mas eu estou meio certo de que eu estou no caminho certo. Bom. A parte, senhor presidente. Que é a parte? Eu gostaria que o senhor deixasse bem claro, se tivesse aumento de vereador, ou tivesse aumento de subsídio para os vereadores, eu gostaria de deixar bem claro para a população que não seria para nós, que aqui ninguém está garantindo o seu cargo para daqui 1 ano e pouco. Ninguém garante. Então o que está parecendo é que nós queremos aumento para nós. Isso não é verdade. É para a próxima legislação. Isso não foi esclarecido para a população. Isso aí eu gostaria que o senhor deixasse bem claro.
para a população. Aqui, os 9 não estão garantindo nada. Ninguém sabe daqui 1 ano e meio se nós vamos estar aqui ou não. Esse aumento de vereadores que estão cogitando, estão falando aí, é para a próxima legislação. Aumento de salário é para a próxima. Então não vai ser para nós. Se nós tivermos a competência para trabalhar para a população e garantir um aumento maior, aí sim vai ser para nós. Ao contrário, não. Os 9 aqui só não vai apitar mais. Em 2016 não vai apitar mais. Só vai apitar se conseguir se reeleger. E isso que eu queria deixar bem claro para a população. E teve pessoas que falaram assim, nós vamos lá na Câmara, nós vamos lotar a Câmara. Não precisa vir lotar a Câmara, por causa dessa razão. Procura saber certo, como que vai ser esse aumento de vereadores, se vai ser para agora, para quando vai ser. Então os linguarudos por aí, antes de falar, sem saber, procura saber a verdade, procura saber para quando que é. Está dando a entender que vai ser para a próxima, que já vão votar aqui para 11, já vão votar o nosso aumento salarial. Não é isso. Então, isso é para os linguarudos, que diz que ia encher a casa aqui, que ia fazer protesto, que não sei o quê. Se isso um dia vir acontecer, não vai ser para nós esse aumento, nem para 11, nem aumento de subsídio. É só isso, muito obrigado. Zé, hoje o povo não está mais igual antigamente. A mentira, ela chega, mas a verdade, quando chega, não existe mentira que segura. Então, quando vem falar as coisas para mim na rua, eu pego e eu falo como que o senhor quer dizer o seguinte: qualquer aumento ou qualquer diminuição de valor para os vereadores é para 2017 a 2020, que o pessoal ainda vai eleger, não somos nós. Mas o povo, 90% sabe disso, vereador José, 90%. Os 10%, às vezes, se faz que não sabe, mas sabe, viu? Se faz que sabe, mas não sabe. E as mentiras é boa porque quando as verdades chegam, quem mentiu é que passa por vexame, não somos nós. Bom, em discussão, ata da sessão anterior, ninguém querendo fazer mais uso, ela está em discussão. Ah, sim, as alterações já está certa, já que vai ser feito. Então, ela está aprovada por unanimidade. Passa agora a leitura do material do expediente. Recebido do prefeito, né? Prefeitura Municipal de Álvares Machado, Secretaria Municipal de Saúde, Álvares Machado, 6 de abril de 2015. Prezado senhor, o diretor municipal de saúde, em resposta ao ofício 030 de 2015, vem respeitosamente solicitar agendamento para a sessão do dia 13 de abril, onde estará explanando sobre os assuntos pertinentes da divisão. Informamos ainda que haverá necessidade de uso de data show e notebook para apresentação de números. Sem mais, reiteramos nossos protestos de elevada extinta e repressa atenciosamente. Maurício Campos, diretor municipal de saúde. 13 de abril. 13 de abril. Próxima segunda-feira. Senhor presidente. Não tá, o Diego prefeito vem também? Não. Festo, quer falar alguma coisa? O prefeito, só um minutinho, Fred. O prefeito era hoje, né, que ele ia vir, por isso que não tem nem pauta na sessão. Aí ele desmarcou porque ele quer estar junto com o diretor administrativo, o senhor Luiz Gonçalves. Ele quer que o senhor Luiz Gonçalves acompanhe acompanhe ele na reunião. E de segunda, o senhor Luiz não pode, por assuntos particulares. Então nós tínhamos marcado, a Tuti acho que até ligou para todo mundo avisando que seria agora sexta, dia 10, às 8 horas da noite, que foi a data que o Horácio podia. Mas aí ele tinha esquecido que sexta agora ele tem um casamento de um funcionário dele, lá da firma dele, então ele também não vai poder estar presente. Aí ficou da gente se reunir, nós acertamos uma data, ele prefere durante o dia, se for possível, durante o dia, ou menos segunda, terça e quarta à noite.
Porque, de segunda, ele não pode, terça e quarta ele tem o compromisso da igreja. Nem o segundo ele pode? Não. Por causa do seu Luiz, entendeu? Ah, Aí a gente, sei lá, depois da sessão a gente se reúne, vê uma data durante o dia, ou na sexta-feira, ele falou que na sexta-feira, durante o dia, sem problema nenhum. mas aí cai no problema da França trabalhando, o Zé Ariel trabalhando, o Zé trabalhando, Cardeiro trabalhando. Entendeu? Então é difícil. Bom, eu Você penso... acha que uma data para acertar todo Todos os mundo? vereadores, Vai se ser o secretário complicado. dele não puder vir, Só traz uma parte, eu acredito o seguinte, que o maior interessado ele. é o prefeito estar conversando conosco. Então, se ele não pode, o que nós podemos fazer? Nós deixamos de colocar matéria hoje, foi conversado, se o secretário tem compromisso, tem outros secretários que podem vir. Então, vamos voltar a conversar com ele novamente. Durante o dia é complicado, porque o Zé trabalha, eu trabalho, né? O Ariel trabalha, dá aula. Então, como é que faz? Então, não faz, né? E nós já estamos colocando à disposição de ficarmos aqui para conversarmos com ele na segunda-feira, mas... Festo. Obrigado. Senhor presidente, é bom também discutirmos a respeito, porque esse requerimento foi um requerimento meu, baseado na legislação que nos permite, para que ele venha aqui apresentar a brilhante matéria que ele apresentou, como foi bem colocado. Agora, essa Casa de Leis tem alguma outra necessidade, alguma programação que peça dele estar presente? Porque visto que hoje já não colocamos matérias, nós também vamos estar diminuindo a matéria por respeito ao ato que esse secretário virá fazer explanação. Já está pedindo também a colocação do data show. É necessário que consultamos para saber, porque de repente ele chega aqui para apresentar o trabalho dele 23 horas e 30 minutos, né? A sessão fica longa para depois ele apresentar, também não é justo. Aí eu dispenso, para que marque uma nova data. Gostaria que o senhor consultasse os demais pares, visto que a matéria dele é muito importante. Restringir o número de requerimentos e indicações para a próxima sessão. Se todos os vereadores estão de acordo. Eu acho que a explanação do Maurício na saúde é importante, não só para essa Casa de Lei, como também devido não a transmissão ao vivo, mas depois no Face, no outro dia postado, tal, seria interessante sim. E a gente ficar mais uma semana sem pôr matéria, também. Eu acho que não há problema nenhum. A minha parte eu concordo. Acho que dá para a gente ouvir o Maurício, ouvir a explanação dele, que é muito importante, não só para nós, como para a população, a gente saber o estado que a saúde nossa se encontra. Então, acho que deixar mais uma semana sem pôr requerimento, pôr indicação, da minha parte, zero de problema. Da minha parte até, senhor presidente, eu concordo, não tem problema nenhum, e poderia fazer uma sugestão? Como o Maurício vai estar aqui, a saúde, representando a saúde, então até que a gente colocasse no Face o que você gostaria de saber da saúde de Álvares Machado. Já que vai ser transmitido, e a pessoa faz a pergunta, a gente passa para ele, e ele responde, vai estar sendo filmado, e depois vai para o Face para aquelas pessoas que gostariam de ter informações e que não têm acesso, e até nós, como vereadores, nós estaríamos explorando mais essa área da saúde para fazer todas as indagações que nós sofremos, né, que as pessoas fazem para nós. Então, fica aí uma sugestão de colocar o que você gostaria de saber do secretário da saúde. A gente Amanhã formula o e Cauê, leva. amanhã o Cauê joga no Face da Câmara essa pergunta. Coloca, né, que vai haver Podemos uma sessão. contar com isso, Cauê? Então, o Cauê já deu positivo que vai fazer isso aí. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, vocês falam com ele antes de nós ir embora. Eu acredito que seria isso. O que você gostaria de saber? Segunda-feira, colocar uma manchete, né? Segunda-feira teremos o... Sim. Sim, Festo. Ele apresenta e depois... Mas geralmente é assim, nunca a gente começa com a pergunta antes da apresentação. Primeiro a apresentação e depois a pergunta, os fóruns. E acredito que nós também temos que, não sei se fazer uma reunião ou não, ou pelo menos cada partido,
para não fazer muita pergunta demais, porque senão acredito que faz que nem o Bragato tem feito com nós lá. Nós vamos lá pedir as coisas para o Bragato, de cara ele já fala, pode parar. Veja qual que é o principal que vocês estão precisando para o bairro. Não vem pedir 10 coisas que não vai sair nenhuma. Não, mas as perguntas, seu Nelson, não vai ser nós que iremos fazer. Não, sim. A população, né? Aí a gente seleciona as perguntas e passa essas perguntas porque para... se nós começar a tumultuar muito, vai dar meia-noite, 1h da manhã e... É que o Nelson quis dizer para nós também nos restringirmos a fazermos poucas... Então, o que nós podemos fazer é como tem conferências. Coloca que o prazo é até sexta. Então, as perguntas vão chegar até sexta. Separa todas por um tema só. Então, às vezes, 3, 4, 5 perguntas, você resume em uma. Passa para o Maurício, para ele se preparar, para ele pesquisar, para segunda-feira ele trazer. Então, põe, se você tiver alguma dúvida, envia até sexta-feira. E aí, junta tudo em um só. Boa ideia. É possível, Cauê? Aí na sexta tarde você já encerra e já passa por e-mail para o Maurício. Compartilha nos nossos Faces. Vereador Carlos, quer falar alguma coisa? Dispensou? Continua. Prefeitura Municipal de Álvares Machado, ofício circular, assunto representantes para alteração da Comissão Municipal de Trânsito. Opa, essa é boa, hein? Álvares Machado, 6 de abril de 2015. Cumprimentando, venho nessa oportunidade solicitar que nos indique 2 vereadores para membros da Comissão Municipal de Trânsito. Sendo assunto do momento, apresento na oportunidade protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Horácio César Fernandes, prefeito. Sem assinatura. Esqueci de assinar. Senhor presidente, quero fazer um complemento nesse ofício do Executivo. Eu também quero fazer parte dessa comissão de trânsito, que é muito importante, porque em 2013 a gente trabalhou muito, debatendo em cima, fazendo a melhoria, né? A vista da nossa cidade melhorou muito sobre a sinalização, que é muito importante para a segurança das vidas. Depois muito nós obrigado. temos que estudar, porque parece que tem mais de 2 pessoas que querem. Não, então, se caso já tiver acertado entre os outros vereadores, eu vou fazer parte como membro. Se eu não participar da comissão, mas como visitante eu posso participar das reuniões da comissão de trânsito. Parece que aqui não está pedindo membros, está pedindo 2. Por parte também. Até uma... Mas isso aí nós vamos ver depois. Isso aí não tem problema não, vamos tocar. Até hoje nós estivemos com uma reunião com o prefeito e o Luiz comentou a respeito desse, que havia mandado esse ofício. É algo que a gente já vem batendo nessa Casa de Leis há muito tempo. Nós nos colocamos, nós nos prontificamos porque nós desejamos fazer parte, fazíamos anteriormente, eu, o Chiquinho e o Pedrinho. Inclusive, nós perguntamos o seguinte, se não for indicado, pode vir, pode ir normal, ele só não tem direito a voto, né? Nós gostaríamos de fazer parte. Até, seu Nelson, peço para o senhor fazer um levantamento. Há outros conselhos que têm vereadores que representam. Então, que seja algo justo com todos, né? Porque eu não faço parte de conselho nenhum. Então, quais são os vereadores que já fazem parte dos conselhos? Os que não fazem parte nenhum, têm intenção? Se não tem, então abra para os demais. Depois nós vamos estudar. Seria importante cada líder da bancada consultar e indicar. E mas mesmo indicando eu não quero, vai outro. O importante é que aconteça o conselho, né? Porque se fosse que tivesse só 2 que quisesse, tudo bem. Mas pelo jeito tem mais. Então a gente tem que estudar para dar certinho. Por parte, falar, da outra vez já teve, eu pretendia ser e não fui nem convocado, não fui nada. Hoje aqui na Câmara também, não sou convocado em ata nenhuma, nem mesa nenhuma aqui. Então dessa parte, dessa bancada da Comissão de Trânsito, da minha vontade, não sei de todos, minha vontade é de ser, porque no bairro que eu moro, todo mundo sabe disso, é outra cidade, não tem trânsito precário, ultimamente precário. Hoje cedo o Marquinhos foi lá, começou a pintar, deve ter começado a pintar hoje à tarde, ou amanhã, uma faixa de pedestre na frente das escolas lá da creche. Vocês sabem que eu tenho um pedido 4 de dezembro do ano passado. Hoje é dia 6, 4 de dezembro, 4 de abril. Hoje é dia 6, fez 1 ano. Hoje que foram lá pintar a faixa. Todo mundo sabe disso aí.
Não tem faixa em lugar nenhum das escolas, nada, não tem sinalização. A rua não existe uma sinalização no Parque Pinheiro. Quem convive lá ou quem passa por lá vê. Então isso, eu quero participar disso daí e quero fazer parte da bancada, da mesa. Não é só ir lá e ficar por fora, não. Eu quero fazer parte porque na minha vila já tem, no meu bairro já tem, como do semáforo de Prudente, já tem o Netinho que trabalha lá também. Já conversei com ele, já conversei com o Dico aqui também, que trabalha na Rocan também de Prudente também, participativo com todos esses meninos que fazem parte do trânsito, já comuniquei com todos eles sobre isso aí. Inclusive, você está sabendo que até os polícias chamou minha atenção uma dessas faixas que não saía e a tartaruga de frente à creche. Então eu quero participar disso aí, a minha vontade é de participar especificamente. Inclusive, estive conversando com a Patrícia, agora quando faz o asfalto, quem faz o asfalto tem que fazer sinalização. Então já é a nova lei que já está no legislativo já disso aí. Então, inclusive, está fazendo a Avenida Souza Calda lá, já tem que ponhar isso aí, é lei, tem de ponhar e eu quero ver essas placas lá. Outros negócios, que faz 2 meses que eu não abri nem meu Face, não sei, já fui em 2 empresas, já mandaram as cartas para mim, já mandei as placas, já tive que fazer o pedido original, o valor escrito e mandar para a prefeitura, quanto fica para poder fazer a sinalização de lá. Então já deve estar aí, até inclusive falei qual é esse que nós abrir, né? O dever que era mandar para o meu e-mail lá, para me passar a relação dos valores completos para mandar para a prefeitura. Porque do jeito que está, se não for lá e fazer um levantamento, quem vai fazer? Já pedi 2 vezes para fazer um levantamento, põe uma placa. Não tem uma placa de pare, nem segue, nem... Tá ruim para todo lado. E se pegar na Polícia Militar, quantas batidas está acontecendo lá por mês, chega ali e pergunta, de novembro para cá, quantos acidentes aconteceu lá? Faz uma relação, faz um levantamento, vai lá e pede oficialmente. Vamos fazer... acontecer 3 acidentes por mês. Vamos fazer uma sugestão, prefeito, vamos mandar 3 representantes. Cada um, que nem diz o Facebook, Cada um de um partido. cada bancada manda um. O PSDB manda um, o PV manda um e o PT manda outro. Aí, independente se não fazer parte da comissão, vai como convidado, né, Francis? Eu sou da opinião também. Vamos pedir para o prefeito, a gente quer mandar 3 representantes. Um de cada partido. Ele não vai se opor com isso, certeza. Aproveitando o que o Carlos falou, viu, Carlos, há uns 15 dias atrás, hoje na reunião com o prefeito lá, com o senhor Luiz Gonçalves, nós até cobramos exatamente isso aí. Nós entramos, não sei se vocês se recordam, com um requerimento há uns 15 dias atrás, aonde a partir de agora, na cidade de Machado, todas as escolas, frente às escolas, portão de entrada, tenha a tartaruga no início do muro e no final do muro e a faixa de pedestre. Em todas as escolas, Parque dos Pinheiros, Coronel Goulart, aqui na cidade, todas as escolas. E exatamente através desses requerimentos, dessas coisas, que surgiu hoje a conversa lá, e o senhor Luiz informou que já estava retomando a comissão de trânsito, graças a Deus o senhor Luiz está lá, está encabeçando essa parte, e eles já estão discutindo essa possibilidade de agora, junto com a comissão de trânsito, estar fazendo essa implantação. Uma coisa que a gente já discutiu na sessão passada, que eu acho que nós temos que voltar nessa comissão de trânsito, quem for representar a comissão de trânsito nessa casa de lei, eu, Francis, Carlos ou Pedrinho, não sei quem for, ou algum de vocês, sobre a Avenida das Américas, sobre a escola Aquarela. Ali está perigoso, já teve briga, já teve discussão, eu torno a repetir, nós temos que colocar na primeira sessão sobre a escola Aquarela. Machado está crescendo, a escola está se desenvolvendo, graças a Deus, que é recurso para Machado, é o nome de Machado que está indo para fora, tem muita gente vindo de cidades vizinhas estudar numa escola de Álvares Machado, fazer o mesmo que foi feito no Objetivo, naquele quarteirão da escola, a gente transformar em mão única, para evitar confusão. Então, eu acho que na primeira comissão de trânsito, a gente já tem que defrisar essa briga também, quem for representar essa casa de lei. Continua. Eu só ia complementar aqui, que aquele dia até aí na tribuna, eu até complementei, falei, eu queria que alguém fosse lá de manhã cedo, meio-dia e 6 horas da tarde. Que é a hora que sai todo mundo das escolas, que entra ali, para você poder ver como que ele cresceu, não é mais aquela ponta de vila. Então tem muita gente que está muito preocupada, lá no Pinheiro, mas não está vendo estabilidade. Depois que entrou o Frávio, lá os meninos construindo as casas, já aumentou. Então você ponhava aí
anual, hoje até lá nós estávamos conversando hoje em 4 pessoas, construção de casa. Você passa frente à escola hoje, ali no mínimo tem de 300, 400 meninos ali. Daqui, vamos pôr aí 3 anos, no máximo 4 anos. Teria de ter no aumento, no mínimo ali, está subindo ali para 600 casas. Aí fizeram 152 casinhas de CDHU. Puta, agora vai desafogar o Parque dos Pinheiros, 152 casinhas. Todo mundo caçando casa para alugar e não acha. Então não está, a infraestrutura cresceu. Só que nós está atrasado no bem do correr do nosso município. Então eu não estou falando só lá do Parque Preto, estou falando daqui de Alves Machado, tudo. Aqui eu não comento muito, igual eu já falei, porque, lógico, tem 8 vereadores aqui, no caso. Eu sozinho lá até comentei com todos vocês. Aquele que quer trabalhar também no Pinheiro, as portas estão abertas, todo mundo pode ir lá, pode corrigir, pode ver. Igual a Frão, o Chiquinho, vai lá em vez em quando, o Feto falou que já foi lá também esses dias. Está dificultoso para trabalhar. Então não é porque eu chego lá e quer dizer, mas você quer resolver o problema do Pinheiro. Tá bom, não é que eu quero resolver o problema. É que nós estamos numa dificuldade atrasada. Vamos supor, se tem 8 vereadores aqui, 8, fazer um pedido cada um. Só tenho lá 9, né? Eu tenho de fazer 8 pedidos para acompanhar o padrão daqui da cidade, porque lá já está com 10 mil habitantes. Então é diferente. Aí chega, mas eu só tenho de fazer 3. Então ela vai resolver um problema seu. Resolve? Resolve, ajuda, mas não resolve todo o problema. Isso que eu quero pôr à disposição. Então não é que eu peço, que eu sou chato, que eu falo. Por isso que eu já fico recuado, já não falo, eu gosto de chamar a atenção pessoalmente. E quando fala, mas o cara está nervoso, o cara está não sei o quê. Não é nervoso. Olha as condições. Hoje, um exemplo, hoje. Quantas vezes já foi aprovada a lei do gado, tal, remudinho? Não aconteceu nada, né? Eu não sabia disso. Hoje eu fui no velório, lá eu estou saindo do velório, cerca a mulher. Ô vereador, para aí, eu quero falar com você. A senhora para. Aconteceu isso, que o gato correu atrás de mim, eu caí, machuquei a perna, a sorte passou um rapaz, tocou a vaca, tal. Aí eu fui na prefeitura para reclamar. O cara falou, dona, mas a senhora não precisa vir aqui a senhora sozinha não vai resolver nada. Isso não é palavra falar para uma senhora daquela lá, que ela foi lá sozinha, não resolve nada. Eu deixei meu celular com ela, tudo. Quando acontecer isso, faz um boletim de ocorrência na polícia, liga para mim e vamos fazer um boletim na prefeitura também. Porque não pode continuar desse jeito. Uma senhora, vamos supor, eu acho que ela deve ter uns 60 e poucos anos. E não é de hoje que eu estou falando isso. Então tem de vez, isso aí já acabou. Então não é que eu fico nervoso que eu falo, eu estou falando a verdade. Se alguém daqui, eu falo assim, igual da vez lá, até o Luciano da papelaria ali, fazer o comício da outra vez. Eu em cima do palanque falei que todo mundo, notado, foi o dia que teve mais gente no Parque dos Pinheiros, no comício. Se alguém que tiver raiva de mim eu não conversar, eu moro no Pinheiro 30 anos. Não tem uma pessoa que eu não converso. Converso com todo mundo. Olha que é difícil, hein? Alguém briga com seu vizinho, briga com... Eu não sou pacífico, eu converso com todo mundo. Independente. Então é a pessoa que eu falo aqui. Eu venho aqui, eu falo o que é verdade. Agora, se dói em alguém, fala os negócios, eu não estou aumentando, não estou inventando. Eu não dependo disso aí, não. Eu dependo de falar a realidade. Então, o político eu faço igual o Zé Carteiro falando aqui agora, eu estava pensando aqui. É difícil você falar a verdade, porque muita gente já acostumou com tantas mentiras na política, que quer ouvir, ele prefere ouvir a mentira do que a verdade, porque ele não acredita nas pessoas. Então eu faço minha parte, querer acreditar em mim, acredita. Só que chega na reta de campanha, eu não vou sair com esse papel aqui mostrando lá, ó o que eu pedi, ó o projeto que eu tenho, não, eu quero ver o que eu fiz, o que eu realizei. Isso aí para mim, se confiou na minha palavra, confiou. Se não confiou, boa sorte, confia em outro. Eu sei que eu não menti, eu estou falando o que é verdade e o que eu preciso ser realizado. Então, isso que eu falo. A comissão de trânsito hoje e apreensão do gado é muito importante no nosso bairro. Eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída para nós. E isso é caso de urgência, mas é extrema urgência. Porque acho que tem 6 anos atrás, quando morreu o menino lá que foi atropelado, passou 15 dias, foi lá para uma tartaruga. Resolveu o problema? Se tivesse ponhado 15 dias antes, não tinha falecido o menino. Isso aí eu estou vendo com meus próprios olhos acontecer isso lá. Meu filho mesmo foi atropelado lá, um fala que atropelou, outro fala que bateu na viatura, acho que a maioria aqui sabe, né? Que aconteceu um acidente. Quebrou a perna, ele quebrou a perna do outro menino, de cavalo subindo pela estrada de chão. Até onde que eu sei, que eu não gosto de falar, que é bom você saber e coisar, mas o problema é correndo atrás do menino empinando a moto. Então isso vai acontecer em várias vilas, tem isso aí. Moleque novo, hoje empinou a moto, se tem a sinalização tudo adequado, não acontece aquilo ali. Então isso que eu peço, isso eu peço com urgência. Agradeço o Luiz Gonçalves ter comentado essa reunião aí, isso aí para as polícias militar, civil, tudo, isso é uma caso de urgência.
Até é algo que a gente já vem batendo nessa Casa de Leis há muito tempo em relação à necessidade do Conselho de Trânsito. Quando o Chiquinho coloca a respeito da mão única na Vicente Dias Garcia, eu acho que nós vamos ter que começar a adotar o modelo de algumas cidades da região, como Pirapó, que é mão que vai e que vem. Hoje já está difícil andar em Machado. Tem ruas onde tem 2 carros estacionados, um tem que parar. E quando tem vaga, porque se não tiver lugar, se tiver todos os locais com carros estacionados, um carro tem que voltar até que dá passagem para o outro, se ele não conseguir um lugar para estacionar. Então, nós já estamos vivendo isso, que não é só Machado. Presidente Prudente, a previsão é que no máximo mais 10 anos, se não houver uma reestruturação, também vai ficar impossível de andar de carros em Presidente Prudente. É uma realidade. Hoje, comprar autos está fácil, né? Então, nós precisamos ver isso. Agora, quando o senhor fala, só para que o senhor não fique tão triste, achando que o bairro do senhor é discriminado, hoje nós cobramos novamente o prefeito. Nós fomos já às 6h30 da manhã e já fomos no horário das 17 horas no SESI. A quantidade, vereador, de crianças que vão para o SESI a pé e voltam do SESI é enorme. E lá não tem nem acostamento, nem meio do mato dá para eles passar. Eles são obrigados a andar na rua mesmo, porque eles começaram até a fazer calçada, derrubar as árvores, mas do jeito que derrubou, a árvore está, quer dizer, não tem jeito de passar. Tem uma valeta imensa, que não dá para andar dentro da valeta. Então, as crianças são obrigadas a andar na estrada, na rua mesmo, tanto das 6h30 quanto das 5 horas. Então, eu convido todos os vereadores, nesse horário, para lá dar uma olhada. E nós falamos para o prefeito, é urgente, o que nós vamos fazer? Vai colocar uma grade em cima dessas canaletas e assim as crianças conseguem andar? Vai colocar blocos? Notificou? Cobra. Gente, tem que cobrar. Se a pessoa quer ter um terreno, que ela arque com as despesas do terreno. Se não tem dinheiro para arcar com as despesas do terreno, vende. Agora, nós não podemos obrigar crianças a andar na rua porque o camarada não quer fazer calçada. Isso eu concordo. Existe uma lei, e tem mais. Se a lei fosse aplicada, não teria tanto terreno sem calçada. Porque a lei, foi uma lei que, na minha época, fui eu que coloquei, de que você vai lá, você tem um prazo de 30 dias. Não fez, você vai ser autuado. Se daqui 15 dias eu vou, mas não encerra o teu prazo, daqui 15 dias eu volto. Se você não fez, você é autuado de novo. É um salário mínimo. Se o camarada levar 10 multas, são 7 mil reais. Eu quero ver quem é que quer pagar 7 mil reais. O problema é que não multa. O vereador Luiz Francisco fez um requerimento perguntando a quantidade de pessoas que foram multadas em Machado. Até hoje não chegou, nem a LL. O problema, eu volto a dizer, quer ter terreno? Tenha, mas arque com as despesas. Coloque calçada, faça mureta e mantenha limpo. Porque as pessoas, os vizinhos, não são obrigados a conviver com os animais peçonhentos, com os caranguejos, com os caramujos, com cobra, com aranha, com rato que vem de terreno baldio. E as nossas crianças também não são obrigadas a andar no meio da rua, porque não dá condições delas passarem, porque não tem calçada. E é o que o senhor falou, é vida. E eu concordo com o senhor plenamente em relação aos animais. Nós sempre estamos indo lá, e as pessoas reclamam até, que o senhor até não colocou agora, que as vacas comem a roupa do povo no varal. Um exemplo, hoje eu estava conversando com o Marquinhos lá na hora da pintura da faixa lá. Até comuniquei com ele aquele terreno de frente a Jandai. O cara tem 6 terrenos, que é o Sol Américo lá. O cara tem dinheiro, não precisa daquilo, tem mais de 15 terrenos na vida. O lugar de fazer a faixa do lado de lá, vai ter que fazer de frente à delegacia, que as pessoas vêm de lá, cruza a rua para o outro lado para poder fazer a faixa. E a tartaruga ser do lado de cá. Por quê? Ele não fez a calçada. Não estou falando só ele que tem dinheiro. Quem tem um terreno tem de manter limpo. O meu projeto eu já falei aqui para todo mundo aqui, ouvi, já falei lá publicamente na rua, eu não tenho vergonha. Se votou em mim, tem um terreno, não quer voltar no mínimo da calçada, tudo bem, eu agradeço. Minha parte eu fiz, eu saio de cabeça erguida, problema de cada um que não votou. O que eu quero é que o bairro melhore, é isso que eu brigo sempre para o bairro melhorar. Falei para ele, que acho que é o Camargo que toma conta lá. Então ele vai fazer uma vistoria, pelo menos na rua principal, que é acesso. Todo mundo que atravessa, Adamantina, Dracena, Arapuru, Junqueirope, Santo Expedito, Prora Rica, Emilianópolis, Marcondes, todo está passando aquela via principal. Faz pelo menos a vistoria naquele lá, já manda nesse imposto, que vai subir agora aqui em abril, já manda a multa junto com o imposto.
Por que fica falando que vai notificar, notificar, notificar e nunca vai? Quem não pagar a multa não vai sentir no bolso, não vai fazer nunca calçada. Falei pro Cido do mercado, é colega meu, é tudo. Tem mais 2 na esquina. Ele morre da risada, tá dessa altura o mato. Você tem que passar na rua. Ué, se não multar, não vai fazer. Então eu sou contra isso. Não é porque eu estou aqui que eu quero defender o povo do meu bairro em certo sentido. Eu defendo até onde que eu posso. Mas o que é correto, é correto. Essa multa tem de mandar nesse imposto já junto. Não tem que ficar, não, deixa para o outro, deixa para o outro, deixa para o outro, e nós vai continuar. A população cresceu. Aí você vê todo mundo andando na rua, o carro tem de parar para atravessar na rua. Pô, todo mundo tem de saber disso aí. Você comprou um terreno, você tem de ter. Vai prudente, deu 60 dias, não fez, está lá a multa. Pronto. Deu mais 60 lá, não fez, lá chegou no ano, mais outra multa. Ué, quero ver quem vai aguentar. Agora, se não fazer isso, eu concordo. Então, quer dizer, é o que eu falo. Eu quero ajudar a prefeitura em certo ponto que eu posso ajudar, quero ajudar meu bairro, mas com o corretivo, o objetivo de ajudar todos. Então, o que é melhor para nós, é melhor para o bairro, é melhor para a população. Então, eu acho que isso aí também, quem passa ali, vamos supor, nós tudo aqui, passar no terreno do Ariel lá, está sem calçada, nós tudo vai lembrar que é do Ariel. Aí, quem não conhece, fala, o dono desse terreno tinha que fazer da calçada, não vai falar? Por que eu vou esconder? Então, pega a rua principal, pelo menos a rua principal, que é a festa incentivo, beirando as escolas, que está todo mundo passando aí, notifica e já manda a multa. Acabou. Porque já foi notificado. Até o que eu sei, que desde o ano passado está sendo notificado. Que pelo menos para minha mãe que tem um terreno lá beirando a mata, foi a multa lá de R$825. Fazer o que lá? Que nem asfalto tem. Então eu não estou entendendo isso. Mas lá não tem, você não pode exigir calçada onde não tem pavimentação. E eu sou da seguinte ideia, e se eu estiver errado, que me provem. O pobre que tem terreno, ele construiu a casa dele. Terreno baldio é de pessoas de classe média para cima que quer valorizar, quer ter um bem para ter um dinheirinho a mais. Então, arque com as despesas. Vamos. Prefeitura Municipal de Alves Machado. Que seja breve. E a gente cobra. Uma parte, rapidinho, complementando a palavra da vereadora França sobre a Avenida Alfredo Marcondes, eu quero deixar bem claro. A gente esteve discutindo com o senhor prefeito, isso é uma sugestão, uma hipótese nossa. Ali como é um caneletão, céu aberto, é um risco muito grande de chuvas que crianças caírem ali dentro. Uma sugestão para o senhor prefeito fazer um orçamento, uma medição, colocar placa de concreto pré-modada, porque a água vai escoar por baixo. Porque se for para o senhor prefeito fazer um projeto, inserir linha de tubo, vai ficar muito, muito mais caro. Então eu acho que seria viável fazer tampa de concreto, entendeu? Aquele tampão que tampa, aí não tem perigo a criança também cair dentro. Senão, se aquele caneletão ficar céu aberto, de chuva fazer a calçada e já não tem acostamento, vai correr o risco de acidente. Com a chuva muito pesada, corre o risco dessas crianças serem levadas pelas águas. Então, uma sugestão nossa, assim que nós fizemos um requerimento junto com os vereadores aqui, inserindo que seja feita a tampa de concreto, cair veda, resolve o problema. Porque vai ter que dar um corte naquele talude, porque tem um taludão alto ali, tá? Para fazer a calçada. Então seria uma hipótese, uma sugestão, uma análise para ser estudado, tá? Meu muito obrigado. Tá, vamos continuar e um pouco mais rápido, senão não vai sair daqui hoje meia-noite. Álvares Machado, 30 de março de 2015. Excelentíssimo senhor, cumprimentando, venho nessa oportunidade encaminhar em anexo o decreto número 2619 de 2015, de 27 de março de 2015, para a ciência dessa casa. Sendo o assunto do momento, apresento a oportunidade de protesto de estima e consideração, atenciosamente, Horácio César Prefeito. Vamos dar uma lida aqui no decreto. Decreto número 2619, de 27 de março de 2015. Dispõe sobre redução de despesas com pessoal. Horácio César Fernandes, Prefeito Municipal de Alves Machado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando que a despesa com pessoal está acima do índice prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 51,3%, considerando a perspectiva de que esse índice ultrapasse o limite legal, 54%, em decorrência da revisão salarial em andamento e prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, considerando o agravamento da situação pela queda de receita que vem se verificando devido ao desaquecimento da atividade econômica do país, refletindo nos estados e, sobretudo, nos municípios, considerando a necessidade premente e urgente de se adotar medidas administrativas drásticas, porém inevitáveis,
para restabelecer o equilíbrio das contas dessa municipalidade, especialmente no que se refere à folha de pagamento de pessoal, considerando ainda e finalmente o preceituado no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, decreta, artigo 1º, efetiva a extinção de cargos em comissão e exoneração a partir de 1 de abril de 2015 de seus ocupantes conforme segue: A. Assessor de compras nível 4. B. Assessor de imprensa nível 4. C. Assessor de limpeza pública. D. Assessor de planejamento educacional nível 1. E. Assessor de transporte nível 4. F. Assessor pedagógico 3 cargos. G. Coordenador de arrecadação. H. Coordenador de creche 2 cargos. I. Coordenador de educação e prevenção de saúde bucal 1 cargo. J. Coordenador de produção animal. K. Vice-diretor de escola 1 cargo. I. J. L. Coordenador de meio ambiente. Artigo 2º. Dispensa negociada de servidores, assegurando-lhe todos os direitos trabalhistas previstos em lei. Artigo 3º. Redução do número de estagiários remunerados. Artigo 4º. Redução de horas extras. Artigo 5º. Fica vedada a concessão de férias e licença-prêmio em pecúnia. Artigo 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Álvares Machado, 27 de março de 2015. Horácio César Fernandes, prefeito municipal. Luiz Gonçalves Rodrigues, diretor de divisão da administração. Convite, futsal. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, tem a honra de convidar Vossa Excelência e digníssima família para participarem do futsal categoria feminina e masculina, com os alunos do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental de nossa cidade, Ginásio Esportes Denilson Gerônimo Dantas, Álvares Machado, 10 de abril de 2015, categoria feminina, e data 17 de abril, categoria masculina. Abertura dos jogos, 8 horas. Realização PROERD, Prefeitura Municipal. Projeto de Lei número 07 de 2015, de 1 de abril de 2015, entrada no protocolo 1/4/2015. Autor, Poder Executivo, tramitação ordinária. Assunto altera dispositivo do Refis. Álvares Machado, em 1 de abril de 2015, excelentíssimo senhor, cumprimentando, vem nessa oportunidade encaminhar o projeto de lei número 07 de 2015 para tramitação nesta casa, na forma do artigo 37, parágrafo 1º da LOM. Sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Horácio César Fernandes, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Nelson Cardoso Domingos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 2.850, de 15 de 12 de 2014, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município de Álvares Machado para viabilizar o recebimento de créditos tributários decorrentes de débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida municipal, ajuizados ou a ajuizar com exigibilidade suspensa ou não, relativa ao imposto predial e territorial urbano, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2014. Artigo 2º. As demais disposições da lei permanecem inalteradas. Aqui há uma incorreção.
Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Álvares Machado, em 1 de abril de 2015. Horácio César Fernandes, Prefeito Municipal. O projeto de lei 7/2015 irá para as comissões competentes. Só uma parte. Esse projeto de lei, na realidade, quando subiu para cá, ele teria que ser aprovado hoje em discussão única. Porque... Por causa do prazo. Por causa do prazo, que o prazo passa a valer agora, a partir do dia 15. O sistema está sendo implantado essa semana, e dia 15 esse projeto de lei já tem que ter sancionado pelo prefeito. Então, na realidade, esse projeto nós temos que aprovar ele hoje em discussão única. O único artigo que está mudando nesse projeto de lei do que nós aprovamos semana passada é o artigo 2, que ele vinha o prazo de 1/1/2009 até 31 de dezembro de 2013. Tá? Por que houve essa mudança? Porque você está tirando o direito de quem teve a dívida ativa lá atrás de 2009 a não ter o refis a partir de agora. Então o seu Luiz conversou com a gente, eu passei, foi quarta que nós tivemos no Ministério Público sobre essa BESP, aí eu conversei com o Zé, o Ariel, a Fran, o Pedrinho, eu, o seu Nelson, né? Isso. E nós passamos, porque o prefeito pediu para aprovar isso hoje em discussão única, porque senão não vai poder ser feito o refis a partir da semana que vem. Vai ter que subir de novo outro projeto. Aumentando a data que nós já questionamos na semana sessão passada. Aí, novamente, a gente coloca aquilo que eu falei. Se nós não tivéssemos deixado a data fechada, como foi, daria até para fazer os trâmites legais e normais dessa casa. Mas como foi determinado data, se nós não aprovarmos hoje, aquelas datas vai prejudicar as pessoas, porque elas vão deixar de ter 60 dias. Uma sugestão aqui. Como está sem os pareceres, a gente marca uma quarta-feira. Isso, faça uma extraordinária. Isso, na quarta-feira. A gente pede para o nosso jurídico fazer um parecer, e nós fazemos o parecer nosso. E na quarta-feira a gente faz uma extraordinária. Correto. Correto? Está de acordo? Os demais vereadores todos estão de acordo. A gente vai, no caso, pede para fazer o parecer do jurídico para quarta-feira, a gente faz uma extraordinária na quarta-feira. É o que ele está acabando de falar agora. Correto? Ele acha melhor porque fica... Não, sem dúvida. Aí tem que estar pedindo a dispensa das comissões? Verbal? Não, então a gente faz mas tem que ser no máximo, Moreira, até quarta-feira, porque aí na quinta já desce para o prefeito sancionar isso na quinta-feira. Isso, tá? Quarta-feira a gente passa aqui, cada um passa para... E a gente passa para assinar e já... Então, quarta-feira... Até uma parte, nós estamos fazendo isso, eu penso, que nós estamos solicitando isso para o senhor, porque é um projeto que vai beneficiar a comunidade. Porque nós, como vereadores, também não podemos aceitar que projetos cheguem num dia para ser votado no mesmo dia, sem que a gente estude, sem que tenha os pareceres. Mas segundo o presidente aqui, ninguém lá da prefeitura comunicou ele que era, né? Não, mas eu avisei o seu Nelson na quarta-feira passada. Porque eu estava junto com o Chiquinho, quando que o Chiquinho passou, que o seu Luiz tinha visto essa falha no projeto, na lei, e por isso tinha subido. Aí eu volto a dizer, se aquilo que eu propus na votação passada tivesse sido acatado, e que infelizmente não pôde ser, não por causa dos pares, mas por causa do tempo, não teria problema nenhum passar esse projeto de lei aqui nos trâmites legais. O problema é que o prazo já vai começar a correr, e se a gente passar pelos trâmites legais, a lei não vai estar valendo, porque a gente vai estar alterando a questão do ano, em vez de ser até 2013, vai ser até 2014. Então, aí nós aprovamos uma lei urgente, agora nós vamos ter que aprovar outra para que a urgente que nós aprovamos no passado não perca o efeito. Tá bem. A falha está vindo de lá, né? Porque daqui não tem. Aqui chegou, a ordem aqui é passar para as comissões, na primeira sessão. Mas como eu conversei com o senhor na quarta-feira lá, no Ministério Público, achou que os pareceres, tudo tinha sido feito, entendeu? Mas a gente faz a extraordinária na quarta-feira à tarde e já aprova isso o mais rápido possível, Moreira, fazendo um favor. Expediente de terceiros, você tem? Santo Anastácio, 24 de março de 2015, ofício número 519/2015.
Senhor presidente, a Câmara Municipal de Santo Anastácio, em sessão ordinária realizada dia 23 do corrente, aprovou por unanimidade o requerimento número 108/2015, de autoria do nobre vereador Agripino Miguel Costa, subscrito por outros vereadores, cuja cópia estamos anexando ao presente, a fim de receber o valioso apoio da Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa. Com os nossos antecipados agradecimentos pela atenção que Vossa Excelência e demais ilustres pares, por certo, estarão dispensados à referida propositura, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinção e distinta consideração. Atenciosamente, Andréia Puríssimo da Silva, presidente. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado. O requerimento número 108 é um tanto quanto longo, mas eu poderia falar uma parte daquilo que aqui está, né? Trata-se de um requerimento em apoio aos professores do Estado de São Paulo, considerando as inúmeras reivindicações que os professores têm feito em relação a salário, em relação ao IANSP, que tem se tentado destruir o IANSP enquanto instituição, né? A falta de valorização no fundo do profissional, quando nós temos falado aqui constantemente. Então, esse requerimento trata disso. Inicialmente, eu posso ler um trecho do início, mas são inúmeros aqui, né? Os pontos, são 3 folhas, 4 folhas, né? Com vários pontos, né? Diante da intransigência do governo estadual de São Paulo e falta de negociação, em assembleia na tarde do dia 31 de março do corrente ano, cerca de 15 mil professores estaduais aprovaram greve por tempo indeterminado, por emprego, salário, condições de trabalho e água para todos, sobretudo na capital, o caso da água, né? Não faltam razões para a greve dos professores: o reajuste zero para a categoria, escolas sucateadas, corte de verbas, fechamento de classes e consequente superlotação das salas de aula, não aplicação da jornada do piso, duzentena e desemprego para os professores da categoria O e tantas outras. Eu fui testemunho, inclusive sofri as penas de um fechamento de salas de aula em Presidente Bernardes. Nós tínhamos quantidade de alunos, né, 20 alunos por sala, é o que é indicado pela legislação, mas por força da secretaria, o diretor da escola na ocasião, ele fechou as 3 salas no período da tarde, jogando os alunos todos para o período da manhã. Eu perdi todas as minhas aulas e os professores residentes em Presidente Bernardes, todos eles tiveram que passar da aula em Santo Anastácio, porque com o fechamento das salas, eles, que eram professores já prestes a se aposentar, não conseguiam fechar, né, a jornada de trabalho deles, tendo com isso despesa com pedágio, despesa com combustível. Depois, quando fala então da superlotação, com esse fechamento ele atingiu os professores. Isso não ocorreu em Santo Anastácio, tem sido muito comum isso. A falta de professores é um outro problema, os alunos têm ficado muitas vezes ociosos. As escolas de período integral, que foi colocado pelo governo do estado como uma grande solução, o que houve foi o seguinte: o aluno que estudava no período da manhã, muitas vezes ficava sem aula, porque a categoria de professor, com essa desvalorização, muitos não têm querido ser professor mais, não têm optado por fazer cursos para depois ser professor, né? Então nós não temos professores para ministrar as aulas. Os alunos ficam fora da sala de aula quando não são dispensados da escola, né? Quando há muitos professores faltando no dia. Essa escola de período integral, o que ela fez foi tirar o período da manhã e estender o período tarde e manhã, e muitas vezes o aluno não tem nenhum dos cursos que é previsto ali. O profissional dessa escola de período integral, ele não recebe um salário completo, ele recebe o salário da jornada dele e mais uma gratificação, com poucas faltas, se eu não me engano, com 2 faltas, é aquilo que a gente já brigou muitas vezes nessa casa de leis. Ele perde o direito a esta gratificação. Portanto, ele trabalha
por um período maior, ele não pode assumir compromisso com nenhuma outra escola nesse período, porque em regime de atendimento único ao Estado, a não ser no horário da noite. Na noite ele pode ministrar aulas, né? E outros tantos são os outros pontos que aqui aparecem. Ele diz aqui ainda, a duzentena, para que alguns professores que ministram aula aqui no Objetivo de Álvares Machado, eles, mesmo não sendo da POSP, vendo que a situação se agravou tanto nos últimos tempos, pediram que eu fizesse um requerimento, mas aí, em conversa com o Agripino, lá de Santo Anastácio, que foi presidente nos 2 anos anteriores, ele já tinha encaminhado para cá. De qualquer modo, para uma próxima sessão, eu gostaria de estar formulando um requerimento, que também desta casa partisse um ato. A duzentena significa o seguinte: o professor que fez prova para ministrar aula no Estado, não tendo atingido uma pontuação necessária, esse professor que não tem experiência, não ministrou aula nenhuma, ele não atingiu a pontuação, então ele fica numa categoria que é a última categoria. Se ele der aula por um determinado período, o contrato dele é extinto, os direitos trabalhistas são todos danificados, e ele tem que esperar um prazo de 200 dias para poder dar aula de novo. E ele vai fazer o quê nesse tempo de 200 dias? Se ele escolheu ser professor, então é como se a gente pudesse dizer assim, nós temos aqui um frentista, né? Você vai ser dispensado, tá? Porque você não atingiu alguns requisitos aqui, e você não vai poder trabalhar como frentista por 200 dias. Você vai para a roça, vai catar latinha na rua, né? Menos ser professor. E o Estado tem se negado, não houve diálogo, né? A greve começou, parou, não teve nenhum ponto de conquista por parte dos professores. Então eu pediria encarecidamente, ainda que haja aqui uma bancada do PSDB, eu sei da seriedade que os senhores vereadores têm, e quando o governo, ainda que seja do partido, né, ele tem pontos negativos, ele precisa ser posto na verdade, como tanto se falou aqui hoje, em verdade. No caso da educação, se não houver investimento na educação, o que resta para nós? Educação e saúde, que deveriam ter, né, uma grande valorização, e o Estado, infelizmente, descumpre com as suas obrigações. Muito obrigado. Esse requerimento, na realidade, senhor presidente, ele vem, como tantos outros que já vieram a essa casa, né, pedindo que nós assinemos, né, dando força ao requerimento que foi proposto no município de Santo Anastácio. Só uma parte, nobre vereador. Tinha até comentado lá fora com o vereador Chiquinho já que alguns pontos isso aí eu fiquei meio contrário. Porque recentemente eu tive uma visita do governador Geraldo Alckmin, Presidente Prudente, lá no Hospital do Câncer, e está certo que a minoria, os professores, fizeram lá um barulhaço, um panelaço, lá umas coisas assim que eu acho que não condiz com a verdade, eu acho que é mais fácil, no caso, reivindicar de uma maneira mais de conversas, porque ele estava tentando atrapalhar a inauguração de uma ala do Hospital do Câncer. Então eu acho que contrariando alguma conquista de Presidente Prudente da região, que seria o governador estava trazendo naquele momento para o Hospital do Câncer. Então eu acho que eu me expressei talvez até mal, que seria contrário, mas não é justo ser contrário, prejudicar a maioria dos professores, né? Eu acho que ali estava uma minoria que estava talvez exaltado e fazendo um barulhaço para tentar denegrir a imagem do governador. Então eu me coloquei mal nessa situação. Só uma parte, né? Pois não. Eu concordo contigo na fala de que fazer talvez o barulho, tentar denegrir numa inauguração, não fosse a melhor alternativa. Porém, eu sou servidora pública. E quando a minha categoria pediu para que tivesse uma negociação com o governo não abriu as portas. O governo que está, ele é excelente,
tem colocado o nosso estado aí à frente de muitos estados. Porém, no quesito de valorização de servidor, ele é zero. Ele não valoriza em hipótese alguma. E, inclusive, a minha categoria colocou polícia em cima da gente, tirou a força. E se não saísse, era para passar carro em cima, porque alguns companheiros se deitaram no chão. Então, eu acredito que quando um governo não se abre para um diálogo com o sindicato, para um diálogo de uma categoria, você tem que fazer aquilo que dá. Então, se nem nós, vereadores, conseguimos conversar com o governador, vai conseguir conversar categorias? Ele não, no último governo que teve, que foram para a rua, colocou até polícia em cima de professor. Então, infelizmente, eu acredito que se chega nesse nível é porque não se abre portas de diálogo. E como eles acharam para chamar atenção? Fazendo a barulhada. Mas eu acredito veementemente que se houvesse uma porta aberta, isso não chegaria. Então, eles têm direito. Eu tenho a minha categoria, mas entre valorizar a minha categoria, que está sem reajuste de inflação, nem a inflação foi reajustado. E aquilo que eu coloquei na outra semana, se não tem para dar para todo mundo, porque nós estamos numa crise, vamos entender que estamos numa crise. Mas se não tem para o professor, se não tem para o policial, se não tem para o agente penitenciário, por que os políticos tiveram seus reajustes? Por que o governador, os seus ministros, os seus secretários, os seus diretores e os deputados tiveram? Então, que não tivesse para ninguém, né? Então, é aí que eu penso, não se valoriza. Tenho a minha categoria, mas se falar assim, ó, entre a tua categoria e o professor, quem que você gostaria? Não dá para dar o reajuste para os dois. Para quem daria? Para o professor. Porque é das mãos do professor que sai tudo. Sai médico, sai político, sai... Tudo que tem na sociedade é das mãos do professor. O professor precisa ser valorizado. Então, eu acredito assim que nós precisamos sim... Se tiver que colocar uma moção, a gente põe moção de repúdio, mas que o professor precisa ter um olhar para ele atento e não ser tratado como uma pessoa qualquer. Poxa, o professor é formador. Agora, o que o governo está querendo em relação aos nossos estudantes? Que saiam sem, ao menos, interpretar um texto? O Estado, o país que investe em educação, ele está investindo em desenvolvimento, né? É assim que eu penso. Eu gostaria de me dirigir ao senhor presidente, pedindo a ele que inclusive constasse em ata nessa sessão, nessa fala que nós tivemos. Eu gostaria de frisar também, eu também concordo e discordo em partes daquilo que o vereador Cabreira disse. Realmente, um momento de conquista, Hospital do Câncer. Mas como dizia a nobre vereadora Francis, quando não se é ouvido, né, há que se buscar meios, né? Muitos dos nossos direitos trabalhistas, eles foram conquistados, por exemplo, durante o governo de Getúlio Vargas. E ali pessoas perderam a vida, né? Não foi de maneira cortês que se conquistou essas leis, né? Quantos, Chiquinho que está aí, bastante ligado ao sindicato dos bancários, sabe também quantas vezes é necessário a luta intensa. Eu fui, de certa maneira, vítima, né, de um dos governos do nosso estado, quando ainda o saudoso pai da nossa querida funcionária aqui me conduzia a São Paulo. Estava tendo uma greve em São Paulo e os grevistas, naquela época grevistas caminhoneiros, né, eles fecharam as estradas, só estavam permitindo que ambulâncias com pessoas com urgência passassem o bloqueio. E por isso a nossa ambulância ficou presa em Bauru. Eu tinha feito uma cirurgia no olho e isso não era considerado caso de urgência. E o que eu vi ali, com os meus próprios olhos, não foi ninguém que me contou, foi a cavalaria descendo bala de borracha nos caminhoneiros. No mesmo tempo, logo em seguida, nós tivemos na França uma paralisação. E o governo, o presidente francês, sentou com os caminhoneiros e atendeu aos pedidos, com exceção, é claro, daqueles que ele não podia atender. Então, num país em que não se dialoga, nós temos governo ditatorial. Então, eu não tenho nenhum interesse em viver num país com ditadura. O secretário Goldman esteve aqui em Presidente Prudente, numa reunião, todos os professores, sindicatos, e aí, nessa reunião, houve até um pedido por parte dos professores que o sindicato ele recolhesse um pouco, né, que ele guardasse as armas e ouvisse, já que o secretário estava se colocando a dialogar.
nenhum dos outros secretários tinha se colocado a ouvir, né? Então nós nos enchemos de entusiasmos, acreditamos que ele estivesse fazendo, e ele fez isso em quase todas as diretorias de ensino do Estado, que dali sairiam propostas para melhoria, né, do ensino público do Estado de São Paulo. O que houve foi apenas a reunião, e daquela reunião nada de positivo saiu, né? Então, quando o professor não acha maneira, ele tem que criar maneira, e essa maneira nem sempre Só, professor, fazendo um complemento na fala da Francis, Carlos, que o Ariel colocou, sou diretor de sindicato bancário há muitos anos. Quando estava para privatizar a nossa caixa, nosso banco, nós fomos fazer uma manifestação em frente à nossa caixa, nosso banco em São Paulo. Saímos daqui, fomos para lá para brigar pela não privatização da nossa caixa, nosso banco. Graças a Deus, o governo federal que comprou a nossa caixa, nosso banco, então não houve prejuízo nenhum. Nós chegamos lá, era 6h30 da manhã, se postamos em frente ao banco. Como o banco já sabia que nós íamos tomar essa providência, o governo, que era o acionista da nossa caixa, nosso banco, o governo do Estado de São Paulo, ele já tinha fechado a frente do banco de Tapumes. Então nós ficamos num cordão entre diretor do sindicato e a gente ali, o pessoal ali na frente, atrás de nós, os seguranças da nossa caixa, nosso banco, e chegou a cavalaria, que nem o Ariel acabou de colocar. A cavalaria já chegou descendo, eu estava no meio, a cavalaria veio empurrando a gente para dentro da agência, e o segurança veio empurrando a gente para fora. Ali caiu o policial, caiu o segurança, caiu o sindicalista, e eles não estão nem querendo saber, eles descem o cacetete. Eu tomei uma spray de pimenta na cara, que eu fiquei 2 dias ruim, mas foi com vontade mesmo. O policial caiu, no que ele levantou, ele já levantou com o cacetete, e o outro com o spray de pimenta jogando na nossa cara. Então, muitas vezes, é por isso que os professores tomam essa atitude, porque é o governo, o PSDB, tudo bem, mas eles também não abrem o diálogo com a gente, entendeu? Não existe esse diálogo. Se existisse o diálogo, não existia essas confusões, né? Só saltando. Professor. Ariel. Tem a sua moda de se expressar, de se colocar, e o direito de manifestar. Parabéns, sim, lógico. Eu também já apanhei como policial civil da militar numa manifestação dessa em São Paulo. No passado eu cheguei a ser preso também por manifestar. Acho que é direito de cada um. As consequências sempre tem. Agora, acho que nós aqui, vendo uma casa de leis, Santo Anastácio encaminhou esse documento, acho que o mínimo que nós temos que fazer é receber bem esse documento, dialogarmos e, com ética, estudarmos, né? O senhor não leu na íntegra, vermos o que mais nós podemos até ajudar a acrescentar, porque nós temos os nossos professores que passam também aqui Machado, Álvares Machado, os professores do Estado, a mesma situação que passam em Santo Anastácio e no Estado de São Paulo e todo, né? Assim como o funcionalismo, e ver aquilo que nós podemos fazer de melhor para enriquecer esse documento. Obrigado. Vamos em frente. Bom, não há nenhum expediente nosso da Câmara, né? Então, inscrito o vereador Ariel. Eu gostaria apenas de pedir aos nobres pares, nós não tivemos expediente, mas queria pedir 2 moções verbalmente que fosse incluído, senhor Nelson, já que nós não tivemos, né, por conta da reunião que haveria hoje, com o prefeito, nós não tivemos expediente dessa casa. Uma das moções que eu gostaria que fosse votado pelos nobres pares é a moção que destaca, parabeniza o Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente pelo brilhante trabalho que vem fazendo, já que nós não temos uma equipe do Corpo de Bombeiros, um destacamento aqui. Um projeto meu e do vereador Festo, no passado nós já falamos sobre isso nessa casa,
de criarmos no nosso município, né, um destacamento. No momento, isso só poderia ser possível se o município fizesse uma contrapartida, né? Mas o município de Álvares Machado, sabemos nós, não tem condições nem de honrar os salários, como a gente ouviu falar aqui, das expensas que foram necessárias para redução de custos, de despesas. Então, estamos esperando, aguardando para ver como também o projeto inicial piloto foi feito em Pirapozinho. Nós estamos aguardando para que, finalizando esse projeto piloto lá, independente de eu continuar como vereador, eu gostaria de estar, né, junto nesse projeto de instalação no nosso município de uma unidade do Corpo de Bombeiros. E eles nos últimos dias aí, fizeram um trabalho aqui na cidade. Um dos trabalhos foi, talvez eu tenha até comentado aqui, uma árvore que estava praticamente para cair em cima de uma casa, uma árvore antiga, já 2 galhos grandes dela haviam caído, e a equipe da prefeitura não tinha condições técnicas de realizar não era a poda da árvore, era a retirada mesmo da árvore, né? E com a solicitação feita ao Corpo de Bombeiros e também à Energisa, ambos nos atenderam, né, enviando equipes. O Corpo de Bombeiros, para que alguns possam ter ideia, ele destacou uma equipe, que é a equipe de resgate mais importante que eles têm. É o caminhão que carrega todas as ferramentas de serragem de acidente. Então já foi avisado, se ocorrer um acidente enquanto nós estamos fazendo esse serviço em Álvares Machado, nós deixamos o corte da árvore para um outro dia e vamos, né, em socorro daquele que estiver acidentado. Então foi assim, de um zelo muito grande com o nosso município, sabendo que essa árvore ela representava o mesmo risco. Gostaria de uma moção de aplauso então ao Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente, por 2 motivos, né? Por esse atendimento zeloso, cortês, gentil com o nosso município, no caso da poda da árvore, mas também nas frequentes vezes que nós vemos o Corpo de Bombeiros vir até o noso município, prestando socorro dos acidentes, sobretudo acidentes de moto, né? Então, poda de árvore, pela poda de árvore feita e pela constante atenção dada ao nosso município. Muitos podem dizer, é obrigação do policial, do Corpo de Bombeiro, cumprir essa tarefa, né? Mas eu acredito que o modo como eles façam isso é um modo que não vai só, né, nessa direção, de cumprir com a obrigação deles. Eles têm feito com zelo, com dedicação. Uma segunda moção, né, em relação ao acidente trágico do filho do governador. Nós tantas vezes fomos atendidos por esse governador, né, parece muito distante da gente enquanto governador, mas a Francis, Chiquinho, Pedrinho, todos os demais vereadores aí tiveram a oportunidade, nas vezes que ele veio até Presidente Prudente, até a região de Presidente Prudente, nós tivemos a oportunidade, seja através do deputado Ed Thomas, seja através do Mauro Bragato, tivemos a oportunidade de levar a ele os nossos pedidos, nossas reivindicações. Se nós temos divergências como essa da educação, por exemplo, não é por esse motivo que nós temos que desconsiderar o ser humano que está do outro lado, né? Que fosse feita uma moção, então, né, por essa casa, encaminhado ao Palácio dos Bandeirantes, que são apenas essas duas moções que eu gostaria que fossem votadas. Nobre vereador Ariel Pontes, quero fazer mais uma colocação para Vossa Excelência sobre o Corpo de Bombeiro. Parabéns, é muito importantíssimo, sim. E hoje no nosso município também nós temos aí vários locais correndo muito risco de que venha uma árvore cair à noite, a pessoa está dormindo. Inclusive no Jardim Bela Vista tem uma senhora lá, não me lembro o nome dela agora no momento, que ela está com a árvore no fundo do quintal dela. Ela é muito carente, pobre, tem filha deficiente, e essa árvore tem de cair em cima da casa do vizinho, e o vizinho não para de reclamar. Então nós temos a Defesa Civil da Prefeitura que venha nos atender e venha buscar essa reivindicação desses moradores, que é muito importantíssimo mesmo. A gente fez até um relatório para ela, nós vereadores, tiramos foto, está na Prefeitura, até agora não atendeu. Então a Prefeitura está aqui com muita responsabilidade, porque se vem ocorrer um acidente em cima daquela casa, daqueles povos lá, carente,
a coisa não vai ficar muito boa para o município. Então, eu acho que eles têm que dar muita atenção aos nossos municípios da nossa cidade, porque são gente carente, muito pobre. Isso é só o bombeiro para resolver o problema, tá? Inclusive, dentro do grupão também, nós temos árvores muito antigas, né? Que está lá com problema também, mas aí precisa ver o meio ambiente, né? Se autoriza também, para tomar essas providências, desde a época do finado branco, que tem essa cobrança muito grande. Na realidade, nobre par, houve sim uma atenção dada por parte da prefeitura, mas essa foi uma iniciativa direta, sem o total auxílio da prefeitura, da minha parte. Então, a gente pode fazer, né, nós podemos fazer, basta ter esse endereço, contato direto com o Corpo de Bombeiros e pedir o auxílio da prefeitura. Porque se nós formos aguardar a presteza, talvez essa árvore caia em cima da casa, né, e o problema, então, vamos pegar esse endereço, vamos direto ao Corpo de Bombeiro, que eles certamente nos atenderão, como já atenderam. Duas ocasiões foram feitas. Sim, nós vamos ver então essa parte aí, porque até agora a prefeitura não tomou iniciativa. Então, se pudermos passar na frente do município, se a gente pode fazer isso, então a gente vai reivindicar junto ao bombeiro. Esse tá? caso, essa árvore, né, o caso dessa árvore, você até conhece lá, né, o seu Zé Paulo do bar, a árvore já tinha caído 2 galhos, grandes galhos da árvore, né, um caiu por conta de um raio. Então, e se a gente fosse ficar aguardando a prefeitura, talvez a árvore ia cair com outro raio, entendeu? Então eu passei, cortei frente aí e fui até o Corpo de Bombeiros. Inclusive, tivemos lá a parceria do filho do nobre par Festo, o Cláudio Aranda, o Cacá, né? Querido Cacá, que nos apoiou lá, apresentou para o pessoal, fez o pedido ali de atendimento rápido, e eles foram, por isso eu estou dizendo, não é um atendimento simples, não é cumprimento da obrigação, não, é um atendimento de cortesia mesmo. Sim, vamos tomar as providências então, muito obrigado. Passaremos para a ordem do dia, projeto de lei 4414, é a criação do Serviço de Informação do Cidadão, em segunda discussão. Projeto de lei número 44, 2014, de 27 de novembro de 2014. Entrada no protocolo, 27 de 11 de 2014. Autor, Poder Executivo, tramitação ordinária. Assunto, criação do Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, e da outras providências. Senhora Presidente, na ocasião, foi o ano passado, né? Anexamos o projeto de lei em epígrafe que estabelece a criação do Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, disponibilizando a todos os munícipes para o exercício financeiro de 2015, conforme estabelece o acesso à informação previsto nos incisos do artigo 5, do artigo 37, parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, em conformidade com as disposições da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 5. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Artigo 37, parágrafo 3, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observando o disposto no artigo 5º. Na realidade, então, não há necessidade de fazermos a leitura. Eu ia passar para os pareceres, como já foi lido na primeira votação, né? Passamos, então, o projeto adiante. Então, esse projeto de lei está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, não queira se levantar. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de lei número 1/2015, de março de 2015, entrada no protocolo 10/3/2015, Poder Executivo, tramitação ordinária, assunto, altera perímetro urbano do município. Projeto de lei também
1/15 também está em discussão. Senhor Nelson, uma parte, senhor presidente. Minha parte. Nós estivemos com a Adriana e ela colocou que estaria vindo essa Casa de Leis para explicar para os vereadores a respeito do que houve da alteração, que estaria conversando com o Moleiro e com o diretor legislativo. E como isso ainda não aconteceu, então eu pediria que a gente retirasse de votação, votasse na semana que vem, para que ela estivesse explicando para nós. Volto a frisar, somos favoráveis, queremos que sejam solucionados os problemas das chácaras, mas nós deixamos de votar um projeto no ano passado, e nós só votamos quando o Ministério Público fez um TAC. Se está tendo essa mudança, que seja explicado e mostre que isso também está no TAC, para que futuramente não tenha problema nem esta Casa de Leis e nem os funcionários, nem os proprietários de terreno. Confio na Adriana, conhecemos a capacidade dela, só que como ela se prontificou a vir aqui conversar, isso ainda não aconteceu, então eu me sentiria muito mais segura em estar votando quando ela explicasse. E quem já esperou até agora, não custa esperar um pouco mais. Nós vamos votar algo com certeza para que futuramente nem os proprietários das chácaras e nem nós sejamos penalizados. Mas tem parecer, no vereador, de todo mundo, como é que nós podemos fazer agora? É porque a Adriana tinha acertado estar hoje aqui nessa Casa de Lei, passando para nós essas alterações. Como elas entrou em contato, acho que com o Paulo ou o Moleiro, e eles pediram para ela vir durante a semana, durante o dia, conversar com eles primeiro, para depois conversar com a gente. Então a gente gostaria que tivesse primeiro essa conversa com a Adriana, para a gente fazer essa segunda votação com mais tranquilidade. Ainda, semana passada, quando foi feita a primeira votação, não sei se o Cabreira vai lembrar, ele mesmo colocou, acho que foi você, se não foi, desculpa, Carlos, mas acho que foi você que falou, como é a primeira votação, vamos voltar a aprovar e depois na segunda a gente conversa com a Adriana. Se eu não me recordo a ideia, houve uma conversa dessa. Vamos votar a primeira, porque na primeira não há problema. Se a gente aprovar agora na segunda, sem esse diálogo com a Adriana, aí já não dá para voltar mais para trás. E só uma segunda parte, novamente a gente volta a frisar. Se já esperou até agora, foi votado ano passado, esperou até agora, mais uma semana, não tem problema. Semana passada nós falamos do refis. Hoje subiu outra lei que nós vamos ter que votar correndo, porque tinha falha. Quando um projeto de lei tem falhas, é chato tanto para quem enviou, quanto para nós que aprovamos. E a própria Adriana falou que ela precisa da ajuda nossa nessa lei, de todos os vereadores, não é de um, não é de dois, não é de três, porque é uma lei complexa, que envolve várias coisas, então ela precisa do apoio dessa Casa de Lei. Então eu acho nada mais justo a gente primeiro ouvir a Adriana, conversar com ela, tirar as dúvidas dela, tirar as dúvidas nossas, para depois a gente aprovar pela segunda discussão. Deixa eu clarear um pouco aqui para que os vereadores votem consciente. A Adriana ficou certa de vir aqui fazer um esclarecimento antes da votação. Foi isso? Sim. Não, isso foi uma ideia do plenário, não foi tratado com a Adriana. Não, a Adriana Você vinha. tratou com ela? A Adriana falou que vinha. Mas isso durante a semana, no dia que foi pedido, nós... Ela estaria hoje aqui nessa Casa de Lei, para discutir essa lei, entendeu? Aí, se eu não sei, ela falou para mim hoje que ela entrou em contato para acertar, mas acho que o Moleiro ou o Paulinho pediu para conversar com ela primeiro, separado, para acertar as coisas. O Moleiro está aí, pode confirmar. Para acertar as coisas da lei, as dúvidas, para depois se reunir conosco e passar o que está se acontecendo. Então, eu preferia segurar essa lei para segunda-feira que vem. Essa é a segunda vez que acontece esse tipo de coisa. O novo vereador Festo sabe disso. Que fica tudo certo, depois entre eles... novo vereador. Aí a gente fica... Entra quem, senhor Nelson? Não estou dizendo vocês não. Não, estou dizendo vocês não. Lá embaixo. Lá embaixo. Não, mas parece que houve um contato hoje aqui nessa Casa de Lei, senhor Nelson, com o Moleiro e com o Paulinho, e eles pediram para ela conversar primeiro com eles em particular, para depois passar para nós, entendeu? Não, foi isso que aconteceu. Senhor, eu sugiro que o senhor suspenda a sessão por 5 minutos e dialogue, porque dá a impressão que nós estamos discutindo
e não querendo solucionar uma solução, uma ocasião, queremos há anos essa regulamentação Das chapas. vamos dialogar, quer dizer que nós vamos jogar e alguém Não, nem... se o senhor suspender por 5 minutos, se ele deixar unanimidade que deve ser retirado da pauta, nós tiramos. Vamos dialogar. Porque fica aqui, todo mundo vai querer dar a sua posição e não vamos chegar a nada. Eu sei. Não, vamos pedir isso aí sim, mas espera um pouco. Já faz uns 3 ou 4 meses que eu venho indagando a Adriana, e sempre que indaguei ela disse, ó, eu não faço nada, até o Ministério Público, ela disse para mim que ela foi se informar no Ministério Público. Sim. Depois, nos advogados da Prefeitura, e nós, no nosso advogado. Então, quero crer que nós vamos, isso aqui vai ser uma semana a mais, mas que vai ter a vossa votação favorável, eu acredito que sim, porque ela demonstra que está tudo certinho. Mas se ela fez essa combinação com vocês, eu acho que nada mais do que nós acatar. Mas que eles outra vez não aconteça pela 3ª vez, porque é a 2ª vez já. Uma vez foi com o prefeito, vocês se lembram, né? Que era para nós votar, e 2 horas da tarde ele ligou para nós e falou, não, do jeito que está aí. Aí combinou com vocês que iam atender vocês lá no outro dia cedo. E foi do jeito que ele tinha falado para nós. Não voltou nada atrás, mas não votamos naquele dia. Agora é a 2ª vez. Então nós vamos pedir a ele, o resto, nós aqui, para que quando for assim, chama eles, né? E mostre como é que é. Não precisa de vir aqui para fazer isso. Mas eu acredito, Nelson, né? foi a Adriana que se prontificou em fazer. Sim, então, por isso mesmo. Se a lei estando toda correta, nós Sim. vamos aprovar, sem Não, eu problema sei. algum. Só que eu, como vereador, eu só voto em algo quando eu tenho certeza disso. Mas cada par é livre para fazer o que quiser. Se Não. eles quiserem votar confiando, eu estou aqui para ser técnica. Suspenda No a ano sessão. passado, nós Então tá bom, tentamos- ó. Suspendemos. Vamos então colocar em votação a suspensão por 5 minutos. Por favor, permaneça como estão, os contrários, quem nos levantar. Então, aprovado, 5 minutos para nós conversar. Em comum acordo, vai ficar para a semana que vem. Então, retirado para a semana que vem. Projeto de lei número 2/2015, 6 de março de 2015, entrado no protocolo 6/3/2015. Mesa, o autor, tramitação ordinária. Reajusta o valor do auxílio alimentação dos servidores do Legislativo. Em segunda votação, projeto de lei 2/15, em discussão. Em votação, vereador favorável, permaneça como estão, contrário, quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3/2015, 6 de março de 2015, entrada no protocolo 6/3/2015. Autor, mesa, tramitação ordinária. Assunto, destinação do auditório Manuel Cabreira. Projeto de lei 3/15 também está em discussão. Em votação, favorável, permaneça como estão, contrário, quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 43/2014, 7/11/2014, autor, Chiquinho do PT, Francis e Pedrinho. Institui Dia Municipal de Conscientização contra a Violência dos Idosos. Data de entrada, 7 de novembro de 2014. Cadê? Esse aqui? Projeto de lei 43/4. É isso aqui? Está em discussão. Em votação, favorável, permaneça como estão, contrário, quem se levantar. Aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada, essa presidência agradece a presença de todos, comunica que a próxima sessão ordinária será no dia 13 de abril de 2015, mas tem a extraordinária, que será quarta-feira às 15 horas. 17 horas. 5 horas. 5 da tarde. Uma boa noite a todos.